Bom dia, gente. Vamos dar continuidade então na aula passada, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho em cima de um texto e eu vou fazer algumas perguntas pra gente tentar fazer uma dinâmica, tá bom? Eu vou ler pra vocês. É uma leitura complementar. Somos todos Chico Bento. Vou discutir a representação dessa fala de Chico Bento. Construções como das matas, dos rios, das coisas, são traços sintáticos da fala popular, mas peixe, entendi, senhora, ajuda, acontece e nós, e não são soluções discutíveis. Não é que Chico Bento não fale assim, a questão é que praticamente todos falamos assim. O alçamento de es, átonos é comum, e a queda dos erros de infinitivos e das semivogais, peixe, é quase categórica. Na fala, além disso, a solução é irregular, porque não gente, necessidade, mexido, achando e pior. A tradição literária representou em itálico certas marcas de falas regionais, tá, doutor, poucas e bem características, quase estereotípicas. O que não é aceitável é aplicar gráficas erradas apenas à fala de Chico Bento. Fazendo isso, insiste-se na tese errada de que só os grupos que ele representa falam assim. Ora, muitas marcas da fala de Chico Bento são comuns a todos, mesmo aos cultos. Escrevemos bom, tomate, pouco, vou, lavar, vender, partir, mas falamos bom, tomate, 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 tomache, pouco, vou, lava, vende, parte. Os franceses escrevem roi e falam rua. Os ingleses escrevem eno e falam enaf. Os italianos escrevem figlio e falam filho. Os falantes de espanhol escrevem cale e falam cajé, caché, caie, calê. Escritas ortográficas não representam pronúncias ou sotaques. Sua função é ser um código comum a um povo, ou a vários, em boa medida independente da pronúncia real. Funciona como representação unitária da língua que os fatos insistem em mostrar que não é uniforme. Deveria ser óbvio. É o que aprendemos nas primeiras séries. Mas insistimos em achar que nós falamos como se escreve, que só os outros falam errado. Logo, a fala errada deve ser mostrada, ridicularizada. E a maneira mais eficaz de escrever errado, só o que eles falam. TVs fazem isso com frequência, entrevistando pobres ou transcrevendo grampos, exibem palavras em itálico entre aspas, e tratam da mesma forma eventuais, nós vai e muito fazem. Pega, pouco. É uma tese politicamente correta? Isso é o menos importante. O fundamental é que quase todos deveriam ter aprendido que a ortografia é uma questão de cultura elementar, de preparo intelectual que permitia compreender as diferenças entre falas e escrita, e o que a língua falada culta é, em numerosos casos, igual a dos menos letrados. Se os sábios soubessem disso, o fato contaria a favor do povo. Bom, tendo em vista então o texto que eu acabei de ler para vocês, alguém poderia me dizer por que o título do texto se chamaria Porque Somos Todos Chico Bento? Bom, o título enfatiza que, mesmo que a gente não perceba, todo mundo fala de uma maneira parecida com o personagem de Chico Bento. De uma forma informal, simples e até com algumas variações linguísticas. E isso se torna algo natural e comum entre cada um de nós. E a ideia do título é combater o preconceito de que só algumas pessoas falam de uma forma errada. E quando a gente reconhece isso, a gente vê que o falar de forma informal é uma característica de toda a população e não um defeito de um grupo específico. Dando continuidade, vocês conseguiram entender o que esse texto quer passar? Vocês conseguiram tirar alguma coisa? Alguém consegue me responder? O professor Cílio Possante ele fala sobre a diferença entre a língua escrita e a língua falada, argumentando que contra a ideia de que só certos grupos sociais falam errado. Ele defende que características linguísticas consideradas erradas são comuns a todos, independente da sua origem social. Ele também critica a forma como as pessoas julgam as outras pela forma que elas falam, dizendo que isso não é uma condição social. E ele também enfatiza que é importante a gente aprender a ortografia tanto para a cultura, tanto socialmente. Isso mesmo, muito bom. Deu para perceber que vocês estão bem alinhados. Bom, então vocês conseguem me dizer qual é a função da linguagem predominante nesse texto?
Bom, eu consegui perceber que no texto a gente fala bastante sobre linguagem falada e escrita. Um exemplo é os modos de falar mesmo, que sempre é associado ao grupo social. Um exemplo é tomate. A gente escreve tomate, mas nós falamos tomate. Sim, eu acho que foi justamente esse o objetivo do autor. Ele tenta fazer uma comparação entre a língua falada e a língua escrita. Isso é a função metalinguagem, onde a gente tenta explicar o código utilizando o próprio código. Então, qual que é a diferença entre a língua falada e a escrita? Ó, a gente pode usar como exemplo o Luiz. Todo mundo julga aqui na sala falando que ele fala errado, mas isso não é bem verdade. É isso mesmo, parceiro, uma fita isso daí. A gente consegue ter uma diferença aqui entre a língua falada e a língua escrita. A língua escrita não é apenas a representação da língua falada, ela também conta com um sistema mais disciplinado e rígido da língua portuguesa, já que ela não conta com um jogo fisionômico, mímica ou tom de voz do falante. Então, a língua falada ela é a maneira como a gente se comunica, é como conversamos, trocamos ideias, expressamos nossos pensamentos. Portanto, ela é algo mais espontâneo e também abrange toda a comunicação linguística. Ela também é acompanhada pelo tom de voz, às vezes por mímicas e também por expressões faciais, então ela acaba sendo uma forma viva e também dinâmica da comunicação entre as pessoas. Ó, professora, só para completar isso daqui que o Luiz falou, vale lembrar disso, né, que tipo assim, no Brasil, a maioria das pessoas falam a língua portuguesa, mas nem sempre esse uso é igual porque ele se dá por diversos fatores, tanto regionais, contextuais, culturais, naturais ou até profissionais. Parabéns, gente. Eu acho que vocês estão bem alinhados com a leitura que eu li para vocês no texto, então vocês prestaram bastante atenção. Mas só para finalizar, vocês poderiam me dizer se o texto foi escrito no registro padrão ou também no popular? Ô professora, mas o que seria isso de registro padrão ou popular que você falou? Bom, Arthur, eu posso explicar o que é esse registro padrão e também esse registro popular. Partindo do padrão, ele nada mais é do que uma linguagem mais formal, conhecido também como norma culta. E a gente vai utilizar ele justamente nessas situações onde precisamos ser mais formais, para assim gerar uma sintonia maior entre os interlocutores. E alguns exemplos que eu posso te dar são justamente entrevistas de emprego e redações, nos concursos e até mesmo nos vestibulares. Partindo agora para o registro popular, é o dialeto que a gente usa no dia a dia, então vai partir das gírias e até mesmo do regionalismo. Esse registro popular é mais caracterizado e encontrado naqueles grupos socioeconômicos menos letrados, então são aquelas pessoas que tiveram menos acesso à norma culta da língua. Exatamente, Baroni. E se a gente for perceber no texto, a gente consegue perceber tanto o registro padrão quanto o popular. Se a gente for observar um pouco melhor o texto, a gente vai perceber algumas palavras que divergem da norma culta, como por exemplo mexido e pior. Por outro lado, a gente vai perceber umas palavras um pouco mais sofisticadas, podemos dizer, como por exemplo estereotípicas e átomos. Então, respondendo à pergunta da professora, o texto ele possui ambos os registros, justamente para explorar as suas ideias e seus pensamentos. Bom, consegui ver que vocês conseguiram se aperfeiçoar bastante no texto que a gente leu, tá? Muito obrigada pela participação de todos, a gente continua na próxima aula. Tenham um ótimo dia.